olha os apelidos e olha a cara. Põe os caras para mim aí, por favor, põe aí. A imagem que você está vendo é de uma quadrilha. Os caras são o seguinte, olha o apelido dos caras. 50, fim de semana, cara preta e bebezão. Tá bom ou não? Não, conta... Aí, a bebezão. A cara de bebezão. Tá tudo bem, bebezão? Cadê cara preta? Tá bom ou não tá? Aí, cara preta, põe no cidade. Reféns do medo. Assim vivem os moradores do Morro do Estado. A comunidade fica na região central de Niterói e é controlada por criminosos. No local, impera a lei do silêncio. O morro é disputado por traficantes de quadrilhas rivais. A batalha entre facções rivais pelo controle da venda de drogas no Morro do Estado já dura pelo menos 4 meses. O capítulo mais recente dessa guerra sangrenta aconteceu no último feriado, quando 3 corpos foram encontrados nesta rua, um dos principais acessos ao morro. Mas, segundo os moradores, o número de mortos seria muito maior. Outros 8 corpos ainda estariam numa área de mata, na parte alta da comunidade. Na tarde desta terça-feira, os policiais militares conseguiram prender o homem apontado como chefe do tráfico local. Ricardo Alves de Lima Silva, o Ricardinho, de 36 anos. Ele estava com esta metralhadora, de fabricação uruguaia. Antes de Ricardinho, outros 4 traficantes haviam sido presos. Identificados apenas pelos apelidos de 50, final de semana, cara preta e bebezão, eles foram pegos em flagrante dentro de uma casa, na região conhecida como Beco do Bumba. Com eles, os policiais apreenderam drogas, rádios de comunicação, 2 pistolas e 3 granadas. Fim de semana, cara preta, bebezão, preso no buraco do Bumba. Quer dizer, aí eu vou contar, ninguém aguenta. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau, boa noite. E nós? Já, ó, tenho novas informações sobre o caso da menina Larissa, que foi barbaramente torturada e morta em Extrema, cidade em Minas Gerais, encostadinha aqui em São Paulo, na área de Mairiporã, quem vai pela Fernão Dias, e que esses dois, Lucas, namorado de Larissa, e amante de Roberto, que é casado com a C, que eu não vou dizer o nome, porque até agora o rapaz não tem nada a ver com isso. Enfim, isso aqui é um triângulo da perversão, que agora pode ser um quarteto da perversão. Por quê? Vou explicar por quê. Porque nesse momento, né, a polícia tinha prendeu, se tiver imagem, pode pôr, prendeu um homem. O 5º homem, você vai vendo aí, esse é o 5º homem preso e nós não sabemos ainda, isso é, estamos agora lá com a nossa Capitão Nascimento, se o 5º homem que estava no crime, junto com um casal contratado aqui na Praça da República, no centro de São Paulo, se esse homem aí, ele tem também, além de participação no crime, se ele também tem participação no Sapé-Quiaiá, corta para mim, no Sapé-Quiaiá, envolvendo esses dois aqui que eram amantes. E Larissa descobriu que o namorado com quem ela queria casar tinha como amante o Roberto, não é? Que é casado com a C. Quer dizer, eu estou num mundo que eu já não entendo mais onde eu estou, mas alguém há de me explicar um dia. Porque, como eu disse aqui no início, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que as pessoas fazem dos seus corpos. Se o sujeito quer fazer essa pé que é no telhado e miar como gato, não é problema meu. Eu tenho mais cuidado da minha vida. Agora, no momento, né, que a gente vê essa confusão de homem com homem, e no final, quem paga a conta é uma mocinha que não tem nada a ver com isso, uma ótima menina para a família, estudante de biomedicina, onde o namorado pega R$1.000 para contratar assassinos para matá-la. Quer dizer, se alguém me disser que esses daí não têm uma mente pervertida, eu já não sei mais o que é crueldade e nem o que é perversão, né? Ressaltando que o do meio não tem absolutamente nada a ver com isso. Até esse momento, ele só foi passado para trás
por aquele ali que é o marido. Enfim, esses assuntos dessa era moderna, eu não sou muito entendido, mas respeito cada um fazendo o que quer da vida. Me dá a imagem do homem, me dá a imagem do homem, você vai vendo, o homem que você vai vendo aí vinha sendo procurado, o nome dele é Ezequiel, ele tem, pelo menos, cometeu sete ataques sexuais contra crianças e mulheres de uma história que começa assim. Tchau, mãe! Ezequiel se prepara para atacar. A mãe saiu para o trabalho e ele está sozinho em casa. Dessa vez, a vítima de Ezequiel vai ser esta mulher, a dona do terreno onde ele mora. Ela é doméstica, passa o dia fora de casa. De madrugada, aproveita para deixar a casa em ordem. De repente, ela ouve um barulho. Que isso? Olha, e vê Ezequiel pulando a janela. Ele ataca a vizinha e depois deixa a marca registrada. Uma mordida no pescoço. No dia seguinte, o estuprador faz uma nova vítima. Que isso? Me larga! Agora é uma estudante que voltava para casa depois do colégio. Mais uma vez, Ezequiel deixa a marca. Os dias passam e ele planeja um novo ataque. Vai para a beira de uma estrada e fica esperando as funcionárias de uma fábrica. É ali que ele escolhe a próxima vítima. Pega a moça, a leva para um matagal. Só que quando Ezequiel vai embora, a vítima pega o celular e liga para a polícia. E a polícia chega rápido. É o fim de Ezequiel. Um maníaco em série. Um homem que vinha aterrorizando mulheres até ser preso. Este vídeo mostra o momento em que Ezequiel da Silva Porto, de 33 anos, é rendido. Na delegacia, negou as acusações. Eu não sei de nada disso, doutor. Se é engano. Foram pelo menos 7 vítimas. Em 3 casos, Ezequiel foi condenado pela justiça. A polícia acredita que o número pode ser bem maior. E não são apenas mulheres. Em 2003, o maníaco foi condenado a 6 anos e meio de prisão por violentar uma criança, uma menina de apenas 9 anos de idade. Nossa equipe conversou com uma das vítimas. Esta mulher de 51 anos está muito traumatizada e toma vários medicamentos depois do pesadelo que viveu. Ela morava na casa dos fundos do abusador, onde alugava um quarto da mãe dele. Uma semana vivendo no local, até que numa madrugada Ezequiel pulou a janela e a violentou. A mulher veio correndo por esta estrada de chão batido. Era madrugada, estava tudo muito escuro. Quando chegou, bem aqui em frente a este terreno baldio, olha só, a gente vê que é um lugar no meio do matagal, totalmente deserto. Ela então foi para debaixo daquelas árvores. Apavorada, com medo que o Ezequiel aparecesse, ela ficou ali. Então pegou o celular e ligou para a polícia. De acordo com a vítima, ela permaneceu ali por quase 1 hora até a chegada dos brigadianos. Em todos os casos apurados pela polícia, as vítimas passaram pelo mesmo tipo de violência. Matagal era um dos locais escolhidos pelo abusador para arrastar as vítimas. O homem agia com agressividade. Para intimidar, apontava faca ou revólver. E ele ainda deixa mordidas. No dia que foi preso, policiais encontraram na casa do abusador uma grande quantidade de bolsas, perfumes e até peças íntimas. Uma espécie de souvenir que era roubada após deixar marcas no corpo e no psicológico da vítima. Eu acredito que ele seja, sim, um psicopata. Pela forma que ele vem agindo e por outras características dele, ele se mostrou não se mostrou nem um pouco arrependido aqui na delegacia. Ele negou, ele inclusive, se uma pessoa não soubesse da história dele, poderia até acreditar que realmente foi uma falha do sistema e que ele foi preso por nenhum motivo.
tinha que ser levado para a prisão perpétua ou para a pena de morte. Agora estou achando que a prisão perpétua ficou feita no fim do mundo, na selva amazônica, né? E lá, uma prisão só para prisão perpétua, no meio da selva amazônica. E o cara que comanda a cadeia diz assim: meu filho, para lá tem tigre que não tem, né? Para lá tem onça, para lá tem o rio que tá cheio de piranha, para lá tem uma tribo que ainda não foi civilizada. E para lá é tão longe, meu filho, que a gente nem sabe. Foge à vontade. E o cara ficava lá sendo. O Estado não mandava nada. O cara tinha que trabalhar para plantar e comer. Acabou o assunto. Tudo feito. Não querem fazer? Não comem. Você vai ver se alguém queria ir para prisão perpétua. Ó aqui. Ó. Aí, ó. Vai vendo. Tudo chinês. O que acontece? Você aqui acabou de ser preso. Chefe de uma quadrilha que roubava condomínio São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, isso. E aí o que acontece? Filho de chinês, e o que ele roubava? Só gente chinesa. Ele tentava detectar onde e pimba. E esse aqui? Esse aqui é Bigão, é o nome. Bigão Shang. O que ele é? Mandante de assalto a condomínio. Aqui em São Paulo ele arrebentou um de alto padrão. Vamos colar um no outro. Quando eu digo colar, é botar uma matéria juntinha da outra para dar dimensão exata. Põe no Cidade. Aos 21 anos, Marcos Lan Wong tem 3 mandados de prisão contra ele e é suspeito de comandar uma quadrilha de roubo de condomínios. O alvo do bando eram famílias chinesas que moravam em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, de onde partiu a ordem para prender Marcos. Na hora em que foi preso aqui na rua Ana Camacho, na região do Tatuapé, o suspeito estava sozinho em casa. Ele é filho de pai chinês com mãe brasileira. E justamente por ter traços orientais e por falar o idioma chinês, ele conseguia entrar com mais facilidade em casas e também em prédios. Segundo a polícia, muitas vezes enganava funcionários dos condomínios para conseguir ter acesso aos apartamentos. Marcos era o último do grupo que ainda estava foragido. Ele usava um documento falso em nome de outra pessoa. Na última ação da quadrilha, em junho deste ano, no Rio de Janeiro, 5 integrantes foram presos em flagrante. Eles estavam hospedados na Avenida Atlântica, num apartamento de alto padrão, de frente para o mar. Marcos e outro suspeito, que também foi preso recentemente, haviam conseguido fugir. Depois que fugiu do Rio de Janeiro, Marcos voltou a morar aqui em São Paulo. O nome dele veio parar aqui no Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, depois que uma investigação identificou que ele pretendia investir o dinheiro conseguido com os roubos no tráfico de drogas. Mas antes que ele selasse um acordo com os traficantes, os investigadores fizeram a prisão. Segundo os agentes, dinheiro para investir nas drogas não lhe faltava. Em uma das ações no Rio de Janeiro, a quadrilha chegou a roubar 5 milhões de reais em joias, aparelhos eletrônicos e também dinheiro. Marcos vai ser levado para o Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pode pedir a transferência dele para um presídio fluminense, caso tenha interesse em interrogá-lo. Uma ação calculada em detalhes, que só poderia ser feita por quem conhecia o local e as vítimas do crime. As imagens exclusivas mostram o movimento dos assaltantes. Eles chegam ao apartamento de uma família de comerciantes chineses, rendem os moradores e roubam 100 mil reais. O cenário de tudo é um condomínio de alto padrão em São Paulo. 4 torres, mais de 300 apartamentos de 170 metros quadrados, cada um avaliado em R$1 milhão. Um lugar com 86 câmeras de segurança. A
vigilância reforçada e o grande número de moradores fizeram a polícia desconfiar de uma ação tão ousada. A gente trabalhava com a possibilidade de que alguém pudesse ter informado a existência desse dinheiro e fosse o que se chama, no meio criminoso, de fita dada. A suspeita de fita dada rapidamente se confirmou. O mandante do crime também vive no condomínio. E tudo começou a partir do momento em que o carro do morador que praticou o roubo entrou por esse portão aqui. Eram quase 2 horas da madrugada de uma terça-feira. Um carro aparece no portão. Ele entra no condomínio dirigindo devagar. O segurança reconhece o dono do carro e acena. Repare que o carro fica parado em frente ao segurança enquanto o portão fecha. O carro tem vidros escuros, estão fechados. Não dá para ver que dentro, além do dono do automóvel, estão também 3 criminosos. Uma mulher e 2 homens. E não era um sequestro, não. O morador facilitou a entrada dos ladrões. O carro entra na garagem, atravessa o corredor e para de propósito em algum lugar onde as câmeras não conseguem mostrar. Na sequência, o morador aparece no hall social. Ele é o chinês Bigao Zhang, de 25 anos e sem profissão definida. Bigao é casado com a irmã do dono do apartamento que seria roubado. Tranquilo, o mandante do crime está com uma bebida na mão. Olha para a câmera, como se quisesse mostrar que estava sozinho. Bigao caminha um pouco para a lateral e logo volta para entrar no elevador. Nessa hora, os 3 comparsas que estavam no carro de Bigao já tinham saído e se escondido em um pequeno depósito do prédio. Nesse lugar, eles esperaram quase 4 horas até amanhecer. Os ladrões saíram do depósito por volta das 6 da manhã. A primeira imagem deles no hall social é às 6h25 da manhã. Uma mulher com um lenço na cabeça está acompanhada por um homem de camiseta listrada e boné. Logo atrás, aparentando tranquilidade, está o segundo homem, de blusa cinza e também de boné. Eles caminham até o hall de elevadores de serviço. A mulher checa o corredor ao lado, vê que não tem ninguém e volta. Atrás dela, aparecem os 2 homens. A mulher aciona o elevador. O homem de camiseta listrada parece dizer ao comparsa para ficar mais atrás. Apenas 2 criminosos entram no elevador de serviço. O terceiro vai em direção ao hall social. Instantes depois, o criminoso está dentro do elevador social. A polícia acha que eles se dividiram para cercar as 2 entradas do apartamento. Os 3 foram direto ao 11º andar. No hall de apartamentos, eles se escondem na escada de serviço. Enquanto isso, Bigao, o mandante do crime, sai de outro elevador com a mulher e os 2 filhos. Eles seguem em direção à garagem. Bigao passa em frente à câmera, tranquilo. Parece querer deixar o registro de que não tinha relação com o crime. A mulher e as crianças estão na garagem. Logo, o carro de Bigao se aproxima. Os 3 entram e seguem para a escola. De volta ao hall do apartamento que seria roubado. A mãe da família abre a porta para sair e levar os 2 filhos pequenos à escola. Nessa hora, é rendida pelos 3 ladrões. A assaltante está armada. Todos entram de volta. Como o cunhado Bigao já sabia, o pai das crianças não está em casa. O marido se encontrava na China, fazendo negócios, a família toda envolvida em negócios e em atividades comerciais. Na sala, os ladrões encontram a avó das crianças. Todos são amarrados. Os criminosos já sabem que os R$100 mil estão escondidos embaixo de um móvel. A mulher pega o dinheiro em um saco, coloca na bolsa e eles saem.
Os ladrões seguem em direção ao elevador de serviço. A ação durou menos de 1 hora. Às 7h22 da manhã, o trio reaparece dentro do elevador. Junto, um morador que não desconfia de nada. Todos descem na garagem. No hall dos elevadores de serviço, a última imagem dos criminosos no prédio. A mulher fala ao celular. Os 3 passam pela câmera. Logo depois dessas imagens, os 3 criminosos sequestraram um morador na garagem e saíram com ele do prédio. Esse amigo da família também chegou logo depois. Ele conhece Bigal. Conta que ninguém suspeitou do cunhado da vítima. Não suspeitei, não, porque é da família. Então a gente nunca vai esperar um negócio desse. Marcos diz que a família está chocada com o roubo e, por medo, nem queria denunciar o caso. Eles são temerosos, entendeu? Eles acham que vai acontecer alguma coisa, que por trás desses que praticaram isso vem outras pessoas. Bigal não trabalha. Segundo o amigo, ele tinha um acerto com a mulher para apenas cuidar dos 2 filhos. Ele era o dono de casa. A mulher de Bigal, que é irmã do empresário vítima do roubo, é dona de uma loja. Segundo o amigo da família, tanto a loja quanto o apartamento em que Bigal mora com a esposa foram presentes do empresário vítima do roubo. O apartamento que eles têm aqui é apartamento próprio. Quem deu foi o irmão, deu para a irmã, porque a irmã estava em dificuldade e deu para eles morarem. A polícia prendeu o Bigal Zhang e também o agenciador, que a mando dele contratou os 3 assaltantes. Os 3 ladrões estão foragidos e com os R$100 mil roubados do apartamento. A família não quis gravar entrevista. Segundo a polícia, todos, incluindo a esposa de Bigal, jamais podiam imaginar que um parente próximo chegasse a esse ponto. A esposa do Bigal manifestou grande vergonha, constrangimento com aquilo, porque é de família de gente que trabalha, que não precisaria disso. Trata-se de cobiça de alguém que não gosta do trabalho. Cobiça eu conheço poucos, mas que não gosta de trabalho eu conheço um. Você sabe uma coisa? Tira aí. Ladrão. Tira daqui. Você sabe, eu estava falando aquela hora aqui de que tinha que ter prisão perpétua, e eu lembrei de uma frase. Na porta, em cima devia estar escrito, por ladrões lerem quando entrarem: vós que aqui entrais, deixais a esperança lá fora. De quem a frase? Dante, Divina Comédia. A pré-Percival é de luz. Depois do Percival, o dilúvio. Vai ser... Nossa! Achei que eu ia te pegar. Parabéns. Nossa, a única coisa que ele sabe é isso. Mas deixa quieto. Mostra de quê? Tá de quê? Tá de quê? Qual é a graça? Não tô dando graça nenhuma. A única coisa que você sabe chegar... Você já tem 380 anos, só sabe isso. Deixa eu dizer, ó, como é a vida. E a vida, a moça que tá aqui, ó, chama Elisângela. Bota ali para que todo possa ver. Chama Elisângela. Elisângela, tá um pouco forte, é uma técnica em enfermagem. E ela tem uma coisa. Os pacientes adoram Elisângela. Há 7 anos ela trabalha no mesmo hospital, que é um hospital estadual lá no Rio de Janeiro. De repente, num dia, durante ela trabalhando, ela se sente mal. E ela já tem um problema de coração. Ok. Elisângela, então, pede ajuda a um médico. O médico faz o exame e diz o seguinte, segundo o testemunho: tudo não passa de frescura sua. E proibiu que os outros funcionários ajudassem a Elisângela, que está passando mal. Ela é levada, então, pelos companheiros amigos para uma outra unidade de saúde e morre em seguida. Aí, os colegas de Elisângela dizem que a direção do Hospital Estadual do Rio de Janeiro não permite
que funcionários sejam atendidos dentro daquela unidade. E a desculpa, sabe qual? Ou a explicação é que senão eles vão fazer corpo mole e vão dizer que toda hora estão passando mal. A pergunta é, o sujeito que assina uma determinação dessa não tem que ser preso? Porque o que nós estamos vendo é uma moça que todo mundo gostava. Já é um caos à saúde pública. E ela tentava, né, suprir a deficiência do sistema com amor, com carinho, com as pessoas que iam lá ser atendidas. E aí o hospital onde ela trabalha, né, com tanto amor, é o hospital que vai matá-la. Põe no Cidade. No peito, o luto e a dor pela morte da colega. Uma pessoa extremamente alegre, uma colega de trabalho maravilhosa, atenciosa, cuidava dos pacientes com um carinho tremendo, entendeu? Acho que um carinho que ela precisaria ter sido atendida, né? A técnica de enfermagem Elisângela Medeiros tinha 35 anos, deixa marido e 2 filhos. Reunidos em frente ao hospital, amigos e funcionários afirmam que Elisângela foi vítima de descaso e omissão de socorro. A técnica de enfermagem, que tinha histórico de problemas cardíacos, passou mal na última sexta-feira, mas, de acordo com os colegas, ela foi tratada com desdém pelo médico responsável, que teria dito que tudo não passava de frescura e deu alta à funcionária. Desesperada, Elisângela mandou uma mensagem de áudio para os amigos. Eu era para ter ido direto para Vermelha. E ele botou DVP, um negócio assim, como se eu não tivesse nada, que fosse frescura. Não deixou ninguém me botar no O2. E disse que se alguém me colocasse no O2, que ele ia relatar no livro a equipe toda e ia levar ao superior. Já sem forças, ela reclama da demora para receber oxigênio. Eu fiquei até às 7 esperando chegar alguém para me colocar no oxigênio. E eu vou te falar, foi Deus que me deu força para suportar, porque mais um pouquinho eu não ia aguentar. Depois, desabafa sobre o atendimento recebido. Para ficar internada aí, para esses médicos fazerem pouco caso, me tratar como um lixo. E eu trato os pacientes como prioridade. Eu não quero morrer. Para morrer, eu prefiro morrer em casa. Mesmo contra a vontade do médico, funcionários mantiveram Elisângela em observação, mas ela voltou a receber alta no plantão do dia seguinte. Quando o pessoal da enfermagem tentou intervir botando um oxigênio nela, o médico falou que quem mandava ali era ele, que não era para fazer isso, não ia relatar para a direção e a gente ia ter punições. Elisângela morreu na segunda-feira, quando tentava atendimento na UPA de Edson Passos. Quando ela conseguiu alguém que levasse ela para uma UPA, morreu na fila de espera sentada num banco. A técnica de enfermagem trabalhava há 7 anos aqui no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital de Saracuruna. Era descrita pelos amigos como uma funcionária dedicada e atenciosa. Atenção que ela não recebeu no momento em que mais precisava. Os colegas denunciam que a ordem da direção é não atender os funcionários que estejam passando mal. Quando a gente passa mal dentro do hospital, eles não atendem. Fala que não pode ser atendido porque você está querendo atestado médico, porque você não quer trabalhar e manda a gente embora para casa. Nós somos todos usuários do SUS. Nós temos o direito ao atendimento público, sim. Só porque nós trabalhamos na unidade não podemos, precisamos de autorização de chefe de equipe. Os funcionários cobram uma sindicância rigorosa para apurar a morte de Elisângela. Agora a gente está cobrando a direção uma postura, porque a gente quer ser atendido, não é só atendido, é atendido com dignidade, entendeu? Que além de funcionário, nós somos seres humanos. Se não cuidar do cuidador, quem vai cuidar das pessoas? Tá certinho, rapaz. Se não cuidar do cuidador, quem vai cuidar das pessoas? Isso é uma barbaridade, não, que a gente acabou de ver? Claro, o médico deveria fazer um diagnóstico. Na verdade, ele insultou a moça, dizer que é frescura. Isso não é nem linguajar do médico para uma mulher que precisa de atendimento urgente. Tá certinho, Percy. Mas vamos lá. Nós vimos aqui uma reportagem há exatos 11 dias, quando a menina Larissa desapareceu. Larissa é uma estudante, ela mora
na cidade de Extrema, Minas Gerais. A cidade de Extrema é praticamente colada aqui em São Paulo, ali perto de Mairiporã, pela rodovia Fernão Dias. Daqui do centro de São Paulo até lá, dá mais ou menos 1h30 de carro, indo com tranquilidade. Ela desaparece. Ontem, o corpo aparece. Há sinais de tortura, há sinais de enforcamento. O que ocorre? Ocorre que, num determinado momento, uma testemunha que vai aparecer como essa pessoa soube que Larissa estava desaparecida. Ela custou, mas procurou a polícia da cidade de Extrema. Procurou o delegado e disse: olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. A moça desapareceu, eu vi o namorado dela falando na televisão. Eu quero dizer ao senhor que o namorado dela é amante de um homem, do fulano de tal. Qual é a história? A história está aqui. O que ocorre aqui? Deixa só os 3 da foto aqui, por favor. O que ocorre? Este aqui é um empresário de rosa chamado Roberto, um empresário da cidade. Ele tem uma loja de roupas. O sócio dele, como está com o rosto tampado, porque eu pedi, e também, como o rapaz não tem nada a ver com isso, eu vou tratá-lo pelas iniciais do nome dele de AC, né? Porque não tem a ver com isso. Roberto é casado com AC. Os dois têm uma ideia para desenvolver um negócio, porque eles também são sócios. Um ia procurar um fotógrafo e outro ia procurar um modelo para que eles fizessem, né, reclames para distribuir por toda a região. Muito bem, o que acontece? Esse aqui, o AC, vai procurar o fotógrafo. Roberto vai atrás do modelo e encontra Lucas. Lucas é o namorado de Larissa. Quando ele encontra o namorado de Larissa e contrata, os dois começam a ter um caso de amor. Aí vendo, Roberto vira amante de Lucas, que vira amante de Roberto. A AC descobre que o AC é o marido, eu não sei, porque esse que falou, eu não sei como é que eu chamo esse aqui, chamo de esposa, sei lá como é que chama. Enfim, descobriu que esse aqui, né, o estava atraindo. Só que Roberto está se lixando para o casamento e cada vez os dois estão mais juntos. E aí vem a mais completa perversidade. O que ocorre? Ocorre o seguinte: os dois estão trocando mensagens. Larissa descobre. Só que antes Roberto diz para Lucas, o amante: eu quero você só para mim. Larissa descobre a mensagem no celular e diz para Lucas, o noivo, não é nem namorado, é noivo, e diz o seguinte: eu vou contar para a cidade inteira que você está saindo com um homem. Ele diz, você vai manchar minha reputação. Ué, qual é o problema? Cada um faz o que quer da própria vida. O que ele não pode fazer é o que ele faz, né? Ser noivo da menina e virar amante do Roberto. Ele vai, os dois, então, tramam a morte da menina. Esse pega R$1.000, esse era o valor até então dito, pega R$1.000 e entrega. Vem aqui em São Paulo, na Praça da República, no centro, contrata um casal para matar Larissa. Ela, quando chega no estacionamento da rodoviária, onde ela ia pegar um ônibus para Bragança Paulista, onde ela estuda biomedicina, o casal vai
sequestra. E leva para onde? Para a casa de Roberto. Lá estão Roberto, o casal e uma quinta pessoa que foi presa agora no início da noite. Põe a imagem. Esse é o quinto homem que foi preso ainda no iniciozinho da noite, que nós não sabemos ainda se ele só participou do crime ou se ele também, corta para mim, tá no Sapé-Quiaiá com esses dois. Isso a polícia está agora vendo. O que acontece aqui? Eles vão, matam a menina e Roberto, esse que você viu agora, e o casal que ainda não foi identificado, arrastam a menina e jogam no mato. Esse aqui chora. Mostra um trechinho. Nós, quando aconteceu e está gravado, eu nem me lembrava, a editora-chefe do Cidade Alerta, a nossa Mariana Hospício, é que lembrou que disse... Você falou no ar, quando viu a entrevista daquele ali do namorado, que tinha algo estranho na entrevista. É verdade, eu falei. Depois eu até me arrependi. De repente eu estou falando do cara, ele não tem nada a ver com isso, estou marcando um ponto errado na vida do cara. Foi ele quem pagou. Olha a calma com quem ele fala do desaparecimento da menina. A tranquilidade. Repare no semblante e nos trejeitos. Põe no Cidade. A partir do momento que as coisas começaram a sair da rotina dela. Do tempo que foi passando e ela não visualizou e nem respondeu as mensagens e nem para atender o telefone. Então a gente começou com essa intuição de que eu que estava em contato tivesse acontecido alguma coisa. A gente foi até uma base móvel que estava mais próximo e lá eles estavam com uma denúncia de uma abordagem dentro do estacionamento da rodoviária de uma moça com as características iguais a dela, no mesmo carro. Passaram, a testemunha passou a placa para a polícia, a gente bateu os dados e realmente era o carro dela, tudo dela, e ela foi levada junto. Ao mesmo tempo que bate a preocupação, essa sensação de vazio, o pior é você não ter um contato, você não ter uma linha, a gente não ter uma linha de raciocínio para partir uma busca. Então essa é a sensação pior que a gente tem. A sensação pior que a gente tem é ele falando esse monte de mentira. Chorou no velório da menina, mostra ele chorando. Aí, ele chora e se ajoelha aos pés da família, o mandante do crime. Para você entender como aconteceu o crime aconteceu assim. O nome desta moça é Larissa. Mas antes de falar de Larissa, vamos contar a história que está por trás da morte da moça. Aí estão Roberto, Antônio Carlos e Lucas. 3 homens que vivem uma história de sexo. Sexo entre os 3. Aos 35 anos, Roberto é o dono de uma loja de roupas de grife na cidade de Extrema, ao sul de Minas Gerais e bem perto de São Paulo. O sócio é Antônio Carlos, também marido dele. Já Lucas é estudante, trabalha como modelo, é namorado de Larissa e tem um amante, Roberto. É desse amor clandestino que o destino de Larissa vai ser selado. Empresário de futuro, Roberto e Antônio Carlos, o marido, querem expandir os negócios. Nasce a ideia de contratar um fotógrafo e um modelo para um ensaio de moda e, assim, produzir panfletos e distribuir por toda a região. Antônio Carlos vai contratar o fotógrafo e Roberto fica encarregado de encontrar o modelo. Roberto, então,
sai à caça de Lucas. O interesse de Roberto em Lucas vai aumentando e o de Lucas não fica atrás. Até que Roberto convida o futuro amante para jantar e depois do jantar, sapeca Yaya no motel e os dois já saem de lá como amantes. Mas eis que Antônio Carlos, o marido traído, se é que existe marido nessa história, descobre a traição. Mas Roberto não se preocupa. O que interessa é o amor do amante Lucas. Mas é aí que está o problema. O modelo namora Larissa, a bela moça de 21 anos que mora com os pais, que acorda cedo todos os dias para ir de carro até a rodoviária e lá pegar um ônibus para ir para a faculdade de biomedicina. Ela nem imagina que o Lucas, com quem ela pensa em se casar, faz sapeca Yaya com um homem. E este homem, Roberto, quer acabar com o casamento dele com Antônio Carlos e ficar para sempre com Lucas. É nessa hora que Roberto decide se livrar de Larissa. Contrata um casal de matadores para executar a estudante. A menina é levada quando o carro para no estacionamento da rodoviária. O casal pega a Larissa e leva para a casa de Roberto, ali mesmo em Extrema. Roberto deixa os assassinos com a moça na casa e vai para o quintal. Fica à espera da hora da morte. Depois os três, matadores e Roberto, jogam o corpo numa cisterna no meio do mato. Agora, Roberto tem uma certeza. O caminho está livre para Lucas ser só dele. Deixa comigo, tá? Confia em mim. Mas uma pessoa da cidade fica sabendo que Larissa desapareceu. A testemunha vai até a delegacia e conta que Lucas, o namorado de Larissa, é amante de Roberto. Roberto, então, é chamado para depor. Ali, conta uma história que mais parece de novela, mas é a vida real. Casou com um homem, se apaixonou por outro, que se transformou em amante. Lucas também teria planejado o crime com Roberto. Foi ele quem teria dado R$1.000 para contratar o casal assassino. A dupla foi encontrada aqui em São Paulo, na Praça da República. Segundo a polícia, uma quinta pessoa também teria participado do crime. E nesse triângulo de perversão, foi Larissa quem pagou com a vida. O fogo se alastrou rapidamente. A revolta de alguns também. Vândalos quebraram a loja, depredaram o que estava pela frente. A loja também foi saqueada, como mostram essas imagens. A mobilização e a destruição da loja aconteceu assim que a notícia do encontro do corpo de Larissa, a estudante que estava desaparecida há 11 dias, se alastrou na pequena cidade de Extrema, em Minas Gerais. E que um dos donos da loja, Roberto Freire, de 35 anos, tinha acabado de ser preso, apontado pela polícia como um dos mandantes do assassinato da estudante. O quebra-quebra aconteceu durante a noite e no dia seguinte muita gente ainda estava na porta da loja, olhares perplexos ao ver o local destruído e ao saber do crime. Essa mulher era cliente daqui. Ela diz que Lucas, namorado de Larissa há cerca de um ano, era modelo da loja e sempre era visto no local, na companhia de Roberto. E o namorado dela eu conhecia daqui da loja mesmo. O namorado dela sempre estava aqui na loja? Sempre estava aí na loja, sempre estava. A senhora via ele aí? Via, às vezes quando eu vinha fazer compras aí, eu via ele aí. Na loja, Roberto era sócio deste outro homem, Antônio Carlos Garcia.
Os dois tinham um relacionamento amoroso, mas eles teriam se separado e Roberto teria se apaixonado por Lucas, que já namorava Larissa. Teria então começado um triângulo amoroso em que Larissa não sabia de nada. Um crime planejado com requintes de muita maldade. Estamos indo agora em direção ao local onde o corpo da Larissa foi encontrado. É uma estrada que as pessoas usam apenas para o turismo. Dá acesso à Serra do Lopo, o local que lá no final tem a rampa de voo livre, um ponto também de turismo aqui da cidade. Foi nessa estrada de pouco movimento que um morador aqui da região passava de motocicleta. No momento em que ele chegou próximo a este marco, ele sentiu um forte cheiro, um odor muito grande. Decidiu então parar a motocicleta. Como conhece bem a região, desceu da moto e caminhou sentido ao local de onde vinha o cheiro tão forte. Quando esse morador, que depois virou uma testemunha do caso, chegou aqui, já percebeu que havia um corpo caído neste local, o corpo em avançado estado de decomposição. Os policiais vieram para cá, a testemunha chamou a polícia imediatamente. Quando os primeiros policiais chegaram, já identificaram que era o corpo de Larissa, que teria sido assassinada no mesmo dia em que foi sequestrada, de acordo com a polícia. Os pais da estudante pela manhã foram até a delegacia. Durante a madrugada, eles tiveram menos de 2 horas para o velório da filha. O enterro aconteceu durante a madrugada. Os dois estavam completamente transtornados. Estou tirando um pedaço da gente. Eu não tenho mais coração. Lucas foi ao velório da namorada. O pai de Larissa defendeu o modelo. Ele não tem nada, e tanto que ele faz parte da minha família. Assim que o corpo de Larissa foi encontrado, a polícia não tinha mais dúvidas sobre a participação de Roberto. Foi então que os investigadores foram até a casa dele e Roberto foi preso, imediatamente levado até a delegacia. Somado aos elementos, a investigação já tinha o depoimento de uma testemunha considerada chave, onde a pessoa informou para a polícia que Roberto tinha um relacionamento homoafetivo com Lucas. A partir daí, Roberto estava na mira da investigação. Lucas, o namorado de Larissa, foi preso por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato. Ele chegou pela manhã na delegacia para prestar depoimento e o delegado já tinha em mãos o mandado de prisão. A polícia prendeu Lucas depois de ouvir o depoimento de Roberto, o amante. Ele contou que depois que eles se conheceram e começaram um relacionamento amoroso, ele insistia para que Lucas terminasse o namoro com Larissa. Mas Lucas não quis. Tinha medo de que toda a cidade descobrisse que ele era homossexual, por isso não terminou. Os dois decidiram então matar Larissa. Dias antes do crime, Roberto foi a São Paulo, na região central, na Praça da República. Lá, contratou um garoto de programa, que apresentou a ele o casal assassino. Ele contou a Lucas que já havia contratado o casal e que o valor era de R$1.000. Segundo ele, foi Lucas quem pagou. No dia do crime, Roberto foi para São Paulo e buscou o homem e a mulher. O papel de Lucas naquele dia era agir como se nada tivesse acontecido. A população ficou revoltada e se concentrou em volta da delegacia, onde Lucas está preso e será levado para uma cadeia a qualquer momento. Justiça! Justiça! O avô de Larissa, ao saber da prisão de Lucas, ficou revoltado e tentou invadir a delegacia, mas foi contido por familiares. De acordo com Roberto, um mês antes do assassinato, Larissa teria encontrado no celular de Lucas mensagens amorosas que os dois trocavam. O casal chegou a discutir, mas Lucas conseguiu convencer a jovem de que aquilo era apenas uma amizade e Larissa perdoou. Para Roberto, Larissa era uma barreira para o relacionamento dele e de Lucas. Este teria sido o motivo do crime. A mãe da jovem que estava na delegacia, esperando a saída de Lucas, passou mal. Meu chão. Fiquei sem chão. Imagine essa mãe perde a filha e o filho que ela ia adotar como marido da filha. E esse aqui é um ator e assassino. Eu vou para as últimas informações com a nossa Capitão Nascimento. Marcelo, o quinto suspeito, que foi preso agora há pouco pela polícia, está prestando depoimento.
A polícia chegou até ele depois de ouvir o depoimento de Roberto, o amante. O Roberto contou que este homem que foi preso participou diretamente da morte de Larissa e que ajudou ele e o casal a deixar o corpo da jovem no matagal. A polícia agora concentra as buscas para tentar identificar este casal, que foi contratado por Roberto e Lucas pelo valor de R$1.000 no centro de São Paulo. A médica legista contou que Larissa foi morta depois de ser sufocada e que no corpo dela há sinais de que ela teria sofrido violência sexual antes de ser morta. A polícia aguarda o resultado dos laudos para comprovar se houve ou não. Depois da prisão de Roberto, os policiais fizeram buscas dentro da agência e encontraram o celular da jovem. Essa foi uma das pistas que fez com que a polícia prendesse Roberto e chegasse também até Lucas, um dos mandantes, namorado da jovem. Marcelo. Obrigado, capitão Nascimento. Corta aqui para mim. Um quinto homem foi preso, me dá a imagem. Agora a polícia tenta saber qual o papel deste homem que você vê aí. Ele foi preso no final da tarde, iniciozinho da noite, quando ele chega aí na delegacia, e a polícia tenta saber agora se ele só participou do assassinato ou se ele também tinha ligações amorosas com Lucas e Roberto. Corta pra mim, eu vou dizer uma coisa. Eu talvez tenha Nasci na hora errada, porque eu não tenho nada. Cada um faz o que quer do corpo. Mas o grau de perversidade dessa gente, desse aqui, me desculpe, para uma família, só pena de morte para um cara desse. Menina linda, sossegada e de família. Fique agora com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Fique com Deus e uma boa noite.